Boa tarde, gente. Estamos começando aqui o evento de previsões 2023, que já deveria ter acontecido no ano passado, só não foi por causa da minha Covid lá em dezembro, que aí tive que dar uma parada geral durante aí uns 2 meses. E o primeiro ponto que a gente vai abordar hoje é a questão do meio ambiente que está num estágio crítico. Está pipocando problema pelo mundo inteiro, não é de hoje, isso já vem de alguns anos, e a gente precisa entender isso astrologicamente. Eu não vejo muito sentido em tentar pegar, por exemplo, momentos desse ano em que o desmatamento pode aumentar, ou que pode haver terremoto, ou isso, aquilo. O mais importante é uma compreensão ampla de que estágio a gente está num processo que começou em 1960 para cá, quantos anos tem? 1960 e 62, tem 61 anos. Então, eu vou lá atrás, 61 anos atrás, para ver rapidamente essa linha de tempo e entender o que está acontecendo agora, que é uma resposta ao que deixou de ser feito nos últimos 20 anos. Compartilhando aqui, então, uma tela com vocês. A crise ambiental e os desastres naturais. Olha aqui uma listinha absurdamente grande de eventos de desastre ambiental a partir de 2004. Sempre houve desastre ambiental no planeta. Por exemplo, na Índia tem aquelas monções todo ano. Aqui no Brasil, enchente aqui no Rio de Janeiro, a gente teve algumas enormes nos anos 60, que deixaram uma grande quantidade de mortos, etc. Mas eram eventos mais pontuais, eventos mais isolados. A partir de 2004, a quantidade de eventos que a gente teve foi assustadora. Eu listei aqui o número de mortos e, do lado, o custo em bilhões e milhões de dólares, né, de cada um desses desastres ambientais. Tsunami na Indonésia, por exemplo, lá em 2004, 221 mil mortos de uma vez, 280 bilhões de dólares para a reconstrução. O furacão Katrina não matou muita gente, que os Estados Unidos já têm um sistema de defesa para furacão, para inundação, razoavelmente eficaz, mas deu um prejuízo de 125 bilhões de dólares. E vai por aí afora, né? A gente vê que os mais caros aqui foram o tsunami lá do Oriente Médio, o tsunami do Japão, que custou 200 bilhões de dólares, e esse furacão mais recente no Texas e no Vale do Mississippi, de 2017, que matou apenas 44 pessoas, mas custou 160 bilhões de dólares. E, para se juntar a essa conta, esse terremoto recente do mês passado, na Turquia e na Síria, 48 mil mortos, já subiu para 50 ontem, e a um custo, até o momento, estimado de 100 bilhões de dólares para a reconstrução. Dá para aguentar esse ritmo? Evidentemente que não. E é claro que isso só vai piorar. O quadro do Brasil aqui, dados de 2021, 1,6 milhão de vegetação nativa derrubada, né? Metade do desmatamento no mundo aconteceu no Brasil, onde estão sendo mostrados aqui esses pontos pretos no mapa. Vítimas de enchentes e deslizamentos no Brasil desde outubro de 2021, 550. Isso sem contar com esses da Baixada Santista. E 17 pessoas morrendo de fome no Brasil a cada 24 horas. E morte de fome não é só uma questão econômica, é uma questão ambiental também, que tem muita gente morrendo de fome exatamente por causa do comprometimento das suas fontes de sobrevivência em função, por exemplo, de mineração, como aconteceu lá no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, da contaminação de mercúrio nos rios lá da Amazônia, de Roraima, e assim por diante. Nos últimos 20 anos, eu vou pedir só para quem está ainda com o microfone aberto, e eu me esqueci de novo como é que faz. Ah, é cá embaixo. Espera aí. Ok, agora sim. Mas então, voltando para cá. Nos últimos 20 anos, a gente acumulou no mundo 103 milhões de refugiados. É como se fosse metade da população brasileira. É como se fosse uma Alemanha e mais um quarto. É como se fosse 2 Espanhas. É muita gente.
E só no final de 2022, ou seja, agora, dezembro do ano passado, estávamos no mundo com 222 milhões de vítimas de insegurança alimentar. Pessoas que não estavam necessariamente passando fome, mas que estavam com risco severo de desnutrição por causa de uma alimentação deficiente e irregular. E 45 milhões estavam passando fome severa mesmo. Se a gente comparasse com o Brasil, seria 1/4 da população brasileira, mais ou menos o Nordeste inteiro. Os 8 últimos anos, os mais quentes da história, com destaque para 2002. E um aumento brutal de casos de epidemia e pandemia, com redução no mundo inteiro, esse é um fenômeno mundial, na cobertura de programas de imunização. Gente, o que está provocando isso tudo? Como é que a gente pode explicar isso astrologicamente? Se alguém viu aquele filme Uma Verdade Inconveniente, do Al Gore, de 2006, ele mostra esse quadro de uma maneira bastante enfática e, inclusive, ele faz uma previsão assustadora, que ainda não se concretizou, mas está muito perto, que é o momento em que a Groenlândia inteira vai afundar, vai deslizar para dentro do Oceano Atlântico, vai provocar um aumento súbito das águas do oceano e vai provocar o resfriamento rápido de todo o norte da Europa e dos Estados Unidos, o que provocaria uma crise de proporções absolutamente dantescas, algo que a gente nunca viu nesse planeta durante a história conhecida, né? Então, para ver as raízes disso aqui, a gente tem que ir um pouquinho atrás. Quais são os marcadores de tendências coletivas de longo prazo? São 3. Doriforias, conjunções e ingressos de planetas geracionais. Quanto mais raro é um fenômeno astrológico, maior o impacto que ele tem. Portanto, conjunções de geracionais, como Netuno e Plutão, têm um impacto muito maior do que uma conjunção de apenas Júpiter e Saturno, por exemplo, que já é séria, mas é algo que se repete a cada 20 anos. E megaciclos. O que é doriforia e o que é megaciclo? É o que a gente vai ver agora. Antes disso, deixa eu falar um pouquinho do ciclo mais importante de todos para a questão ambiental, que é o ciclo Urano-Plutão. Urano é um significador de tecnologia, de ruptura com o passado, de processos súbitos, de rebelião, de extremismo. Plutão é um símbolo de dinheiro. Pluto, o rico, na mitologia romana, né? De controle, de poder, de manipulação, de conspiração e de oligarquias financeiras. O sentido que a gente precisa reter aqui é esse: organizações e oligarquias financeiras. Quando a gente fala de empresas como a Meta, né, Facebook, como Google, como Amazon e outras do mesmo porte, a gente está falando de Plutão. Toda vez que a gente está diante de uma potência financeira com capacidade de manipular o mercado, manipular versões, né? Manipular informação, seja lá o que for, a gente está falando de Plutão. E toda vez que a gente está falando de tecnologia, estamos falando de Urano. Quando junta Urano com Plutão, nós temos os grandes momentos de desenvolvimento do capitalismo. E isso vem lá de trás, como vou mostrar aqui na tela seguinte. O ciclo Urano-Plutão, desde a primeira conjunção que aconteceu no elemento fogo, marca exatamente os grandes momentos de desenvolvimento, primeiro do capitalismo mercantil e depois do capitalismo industrial. Essas imagens aqui, imagem das cruzadas, e cá embaixo daquelas feiras medievais, que são 2 processos que estão, assim, imbricados, né? Estão grudados um no outro de uma forma indissolúvel, até porque o que provocou as cruzadas foi a necessidade de expandir mercados para o comércio que estava renascendo depois de séculos de feudalismo. E o que provocou a expansão do comércio, primeiro e depois das manufaturas, foi exatamente essa expansão militar ocorrida a partir das cruzadas. Então, são 2 processos que acontecem juntos. E as cruzadas acontecem quando? Aqui eu fiz uma lista de todas as conjunções Urano-Plutão desde 837, desde a divisão do Império do Carlos Magno, da criação do Sacro Império Romano Germânico, lá no século IX, né? Então,
Aqui está decadência do Império do Carlos Magno, aqui está a criação do Sacro Império Romano Germânico, mas aqui a gente está em plena era feudal. Por quê? Porque essas conjunções Urano-Plutão estavam acontecendo em peixes. Todo período feudal é caracterizado por conjunções Urano-Plutão em peixes, porque Urano-Plutão fazem conjunções sempre na mesma triplicidade durante quase 1000 anos. Então, você pode fazer assim, uma grande divisão, né, megaciclos, ciclos de grande extensão, são ciclos compostos, considerando todo o conjunto de conjunções Urano-Plutão ao longo de um milênio inteiro. Quando acontece essa passagem da água para o fogo, é que vai acontecer a primeira cruzada. A conjunção acontece no ano de 1090 e em 1095 estão as tropas cristãs marchando em direção ao Oriente. E depois, ainda tem mais uma em água, depois vem uma série em fogo. Olha só, em 1343, a peste negra acontece sob uma conjunção em Áries, e a peste negra matou 1/3 da população da Europa e abriu caminho exatamente para que gente nova com uma cabeça mais aberta, mais arejada, ocupasse as terras, ocupasse as propriedades e tomasse conta do dinheiro daqueles que estavam indo embora. Em 1455 tem outra, corresponde ao quê? Ao início da expansão de Espanha e Portugal e ao reavivamento da escravidão na Europa. Tem uma bula papal que aprova que os reis portugueses e espanhóis escravizem aqueles africanos e, enfim, qualquer pagão que eles encontrassem em outro continente que não fosse a Europa, para converter à força ao cristianismo e salvar a alma deles. Isso acontece aqui, exatamente quando essa conjunção está tendo lugar. 1597 é quando a Inglaterra vira uma grande potência marítima, 1710, quando começa a Revolução Industrial, e 1850, quando a Revolução Industrial dá a sua expansão por França, por Alemanha, por Itália, por Holanda, etc. Então, a gente vê que toda a expansão do capitalismo acontece exatamente marcada por esse ciclo. E quando é que aconteceu a última conjunção? Foi em 1965, só que, em vez de acontecer em fogo, em Áries ou Leão, aconteceu em Virgem, pela primeira vez depois de muitos e muitos e muitos séculos. Passou para o elemento terra. E qual é a diferença dessa conjunção? Sair do fogo e passar para a terra. No fogo, ela está ligada exatamente a essa ideia expansionista de uma economia baseada, inclusive no próprio fogo mesmo, né? Revolução Industrial, só a gente pensar no uso do carvão, só a gente pensar na importância da pólvora, na importância dos exércitos, do armamento, durante todo esse período em que essas conjunções aconteceram em fogo. No momento em que acontece em terra pela primeira vez, anos 60, isso aí vai dar uma grande virada na história. E essa virada na história, que não foi percebida de uma maneira muito intensa naquele momento, ela pode ser colocada da seguinte forma: foi o momento em que a capacidade de produção da sociedade industrial ultrapassa a capacidade de consumo e ultrapassa, inclusive, a capacidade de reciclagem. Então, a partir dos anos 60, a gente está vivendo uma sociedade que precisa promover o consumo, inclusive supérfluo, o consumo compulsivo, porque o sistema depende de crescer e crescer e crescer e crescer, de gerar riqueza o tempo todo, só que a partir dos anos 60 a gente está gerando riqueza em cima do vazio, em cima de um ambiente que já está esgotado e que não pode mais ser bulido, né, sob pena de dar uma resposta muito complicada para nós. Então, é a partir daí que a gente tem a crise ambiental começando. Tanto que é nos anos 60 que começa a acontecer essa consciência ambiental, através da publicação, em 1962, de um livro chamado Primavera Silenciosa, de uma bióloga americana chamada Rachel Carson, que ela fala sobre a ação dos agrotóxicos, fala sobre a ação da destruição das florestas variadas, nativas, com várias espécies, e substituição, por exemplo, por floresta de eucalipto, qual é o impacto que isso tem em todo o ciclo de vida natural. Na época, ela foi totalmente combatida, queriam prender essa mulher. Ela foi, assim, transformada no alvo de toda a indústria americana e de todos os cientistas financiados pela indústria americana.
mas ela seguiu adiante e começou a servir de modelo para o surgimento de um movimento de contestação, influenciou o movimento hippie, influenciou o surgimento dos primeiros grupos ambientalistas, isso lá nos anos 60, tá? Depois aparece um outro livro, que é esse aqui do Schumacher, que é um economista alemão, que escreveu O Negócio é Ser Pequeno, o Small is Beautiful, que foi um livro que fez um sucesso enorme no final dos anos 60 e nos anos 70, influenciou todas aquelas propostas de comunidade rural, de autossuficiência, de pequenos negócios, etc. Ou seja, a coisa começa a mudar, começa a surgir um novo paradigma, uma nova mentalidade nos anos 60. E o terceira imagem que eu coloquei aqui é da primeira grande conferência para discutir clima da história, que foi a Conferência de Estocolmo, em 1972, logo depois de ter acontecido essa conjunção, da conjunção estar ainda se desfazendo, né? E isso aqui é o ministro Costa Cavalcanti, o ministro do governo militar do Brasil na época, que foi o representante brasileiro lá, admitindo que, concordando e assinando embaixo de um documento da ONU, que considera integrados ecologia e desenvolvimento. Ou seja, nasce aí, em 1972, o conceito de desenvolvimento sustentável. Um conceito que está aí até hoje, que todo mundo usa até hoje, enfim, que nos anos 50, se você falasse em desenvolvimento sustentável, em 1957, 1958, as pessoas iam olhar para você e de onde você tirou essa ideia? O que é desenvolvimento sustentável? O que você quer dizer? Tá? Então, a gente tem essa mudança de paradigma começando a acontecer em torno de Urano, Plutão em Virgem, só que a força da indústria, a força das grandes corporações, ainda tem muito gás para prosseguir na ação destruidora, devastadora, na alteração do meio ambiente. Agora, é nesse contexto que está acontecendo a primeira das doriforias que eu queria lembrar aqui. O que é doriforia? Doriforia é isso. É esse bolo de planetas, são 7 planetas clássicos, os 7 planetas visíveis, como se fosse o Sol com todo o cortejo de planetas visíveis se concentrando num único signo. Quer dizer, você pode ter uma doriforia menorzinha, você pode ter 6 planetas, você pode ter 5. Agora, de 7 é muito raro. Isso aí pode acontecer 2 vezes por século, no máximo. E a gente teve 2 nos últimos 60 anos. Uma foi em 62, fazendo 61 anos agora. Esse mapa aqui é do dia 4 de fevereiro de 62. Inclusive, teve muita gente que disse que nessa data ia começar a Era de Aquário. Eu não sei se a Era de Aquário começou aí. Foi o dia que aquele vocalista do Guns N' Roses nasceu. Como é que ele chama? Como é que chama o cara do Guns N' Roses? Esqueci agora. O Axl Rose, exatamente. Então, o Axl Rose nasceu exatamente nesse dia aí. Bom, vejam que essa concentração está no signo de Aquário e que o único planeta aqui importante que está fora, né, são exatamente os 3 invisíveis, o Netuno, o Urano e o Plutão. Aquário chama atenção para quê? Chama atenção exatamente para tecnologia, para intervenção direta na natureza. Olha as imagens dos anos 60. Isso aqui é um desenho animado que foi lançado naquele momento, no momento dessa doriforia aí. Todo mundo deve ter assistido, quando era criança, os Jetsons, né? Uma família que vive no espaço, no futuro, numa sociedade absolutamente tecnológica. E depois isso se torna verdade ainda nos anos 60, com a chegada do homem à Lua, toda aquela história da corrida espacial. Inclusive, as pessoas mais antenadas, e os mais antenados normalmente são os artistas, eles aproveitaram os anos 60 para lançar um monte de música que fala exatamente dessa história do risco da gente perder o contato com a natureza, de perder o contato com o cosmos, numa vida extremamente artificial. Por exemplo, o Gilberto Gil, em 1967, se eu não me engano, faz uma música linda chamada Lunique 9. Quem é que lembra disso? Que ele começa a letra dizendo assim: poetas, seresteiros, namorados, correi. É chegada a hora de viver e de cantar as derradeiras noites de luar. Ou seja, ele estava dando o alerta ali, ó, essa relação que a gente sempre teve com o céu, que a gente sempre teve com o cosmos, ela está correndo perigo.
Aí vem o Taiguara, por exemplo, e fala no... Como é que é? Hoje, homens sem medo esperam da ciência, e eu desespero e abraço a tua ausência. Ele usa em várias músicas, o Taiguara foi um compositor muito conhecido nos anos 60, essa dicotomia entre, de um lado, uma tecnologia desalmada, e do outro lado, os sentimentos, as coisas que realmente são essenciais na vida do ser humano. Agora, a farra continua, apesar da Rachel Carson, apesar do Taiguara, apesar do Marcos Valle cantando próton, elétron, nêutron, átomo na mesa, a régua calculando a morte, etc., etc. Está lá, as pessoas estão consumindo loucamente, todo mundo quer o seu carro novo, todo mundo quer morar num prédio de 80 andares e assim por diante. Então, essa é a tônica da doriforia de 1962. Como ela acontece em Aquário, ela traz um clima aquariano que vai marcar todo o período de desenvolvimento até uma outra doriforia. Quando é que acontece outra doriforia, gente? Quando é que novamente vão se juntar os 7 planetas visíveis no mesmo signo em algum momento? 2000. Vai ser exatamente no ano 2000. Vocês devem se lembrar, inclusive, que houve vários eventos naquela época, no ano 2000, falando a respeito do significado, do impacto dessa doriforia do ano 2000. Ela acontece no dia 3 de maio de 2000, isso aqui é o mapa 100 casas, olha todo mundo em Touro. O que é que Touro tem de diferente de Aquário? São 2 signos fixos, só que enquanto Aquário é de ar e tem toda essa conotação tecnológica, futurista, de distanciamento da natureza, inclusive todas as histórias de ficção científica que surgem nos anos 60, das pessoas morando dentro de cúpulas, não é? No futuro, em outros planetas, em ambientes totalmente artificiais. Lembram daquele filme, 2001, Odisseia no Espaço? O filme foi feito em 68, embaixo da conjunção Urano-Plutão e ainda na esteira da doriforia de 62. Agora, em 2000, a gente tem a Touro, que é um signo ligado à terra, ligado à produção, ligado à sustentabilidade. Sustentabilidade é um conceito taurino. Então, o que essa doriforia de 2000 está dizendo? Está na hora de botar o pé no freio e fazer uma mudança de direção, porque esse modelo que está sendo cada vez mais exacerbado ao longo do século XX, e especialmente a partir dos anos 60, chegou ao seu ponto de esgotamento. Agora a gente tem que recuar e a gente precisa tentar retomar o fio da meada num pacto com a natureza. Essa expressão pacto com a natureza, que hoje está na boca de 10 entre 10 ambientalistas, essa expressão é uma expressão extremamente taurina, né? Não é à toa que ela entra na moda exatamente nesse momento. E vocês lembram da quantidade absurda de eventos internacionais voltados para a mudança climática, voltados para grandes desastres naturais, voltados para sustentabilidade, todos acontecendo a partir do ano 2000. Não precisa nem lembrar aqui, né, daquela conferência de Copenhague, não precisa nem lembrar do Acordo de Paris, daquele outro lá de Osaka, no Japão, etc. Todos eles, aliás, muito bem intencionados, um monte de gente assinando e absolutamente ninguém cumprindo depois. Ou, pelo menos, os principais protagonistas da sociedade industrial fazendo tábula rasa de tudo que foi discutindo e dizendo, tudo bem, depois a gente faz. É o caso lá, especialmente de Estados Unidos e China. Então, olha a imagem que eu aproveitei aqui para a doriforia de 2000. Primeiro, é interessante que a arte, e muitas vezes a arte infantil, antecipa essas situações que ainda estão se constelando na vida real. Olha o desenho animado que estava fazendo sucesso em 2000, Bob Esponja. Então, uma história feita por um desenhista biólogo, o criador de Bob Esponja é um biólogo marinho, que cria todo um grupo de personagens que vive no fundo do mar e que vivem em paz, eles não estão produzindo nada, eles não estão correndo atrás de dinheiro, muito pelo contrário, né? Eles muitas vezes estão entrando em confronto com o senhor
Sirigueijo, que é aquele capitalista que é dono da hamburgueria lá do fundo do mar, né? E essas imagens aqui são imagens também que vêm do mar e que começam a se espalhar pelo mundo a partir de 2003, 2004, quando começam as notícias cada vez mais fortes do degelo, especialmente lá da região do Polo Norte. Aqueles ursos, coitados lá, em cima, às vezes, de um pedacinho de gelo desse tamaninho. Então, vamos ver o paralelo. 62, 2000. O que a gente deveria estar fazendo agora? O que deveria ter começado intensivamente em 2000? Esse movimento de deter, de estancar o processo de devastação ambiental antes que os grandes desastres começassem. Não foi por falta de aviso. Só que, no meio do caminho, como diz o Drummond, no meio do caminho tem uma pedra no meio do caminho. E essa pedra se chama Stellium em Capricórnio. E Capricórnio é o oposto de Câncer. Câncer é um signo que tem a ver exatamente com a vida, tem a ver com a água, tem a ver com toda uma série de coisas relacionadas à vida natural, relacionadas à sua ligação, né, com o contexto imediato, você dando atenção ao seu ambiente. Por exemplo, uma comunidade de Yanomamis lá no interior de Roraima, vivendo da natureza, sem muito contato com o resto do mundo, está levando um estilo de vida canceriano, que se contrapõe totalmente a esse modelo capricorniano que se exacerba, mais uma vez, nos anos 80 e 90, com o quê? Lembra daquela história dos Mauricinhos? Lembram daquele boom de bolsas de valores mundo afora, da criação de grandes corporações internacionais, com a queda do Muro de Berlim, com aquele negócio de o capitalismo não tem limite? Pois é, está ligado àquele stellium em Capricórnio de anos 90, entre 88 e 91, com Saturno, Urano e Netuno em Capricórnio. E depois, como se não bastasse, ainda veio outro. Veio agora, 2019 até 2021, com Júpiter, Saturno e Plutão, outra vez exatamente onde? Capricórnio. Gente, a pandemia, ela conseguiu deter, de alguma maneira, o ímpeto de expansão do modelo econômico vigente e dos grandes interesses aí das corporações transnacionais? De jeito nenhum. Até a vacina passou a ser uma nova commodity. Virou também um bem de consumo altamente desejado pelo planeta inteiro e passou a ser grandes problemas aí que a gente teve na pandemia foi exatamente a produção da vacina estar concentrada na mão de 3 ou 4 grandes corporações que controlavam, inclusive, a propriedade intelectual das vacinas. Capricórnio, olha só. Então, durante a pandemia, a gente teve mais uma afirmação, que espero que tenha sido a última, desse sentido capricorniano, saturnino, de oposição à vida, oposição à preservação da nossa necessidade de conviver com o ambiente de uma forma saudável. Então, com esse quadro todo, isso aqui, por exemplo, é um mapa de 27 de dezembro de 89, tá? Quando estava começando aquela tripla conjunção lá em Capricórnio, de Urano, Netuno e Saturno. Olha quantos planetas estão em Capricórnio ao mesmo tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E mais Vênus em Aquário, que é um signo saturnino também. Gente, momentos como esse se acumularam. A gente teve vários desses stelliums aí em 89, em 90, em 91. Depois voltamos a ter vários desses stelliums em 2019, em 2000 e 2021. Então, a gente está, no momento, vivendo as consequências de uma crise que foi plantada desde os anos 60. E que, mesmo apesar de todos os avisos, de todas as configurações que trouxeram essa resposta da natureza, a partir da grande doriforia em Touro do ano 2000, não foram ouvidos. Os recados não foram ouvidos e continuam sendo, em grande parte, ignorados. Ou, pior ainda, governos do mundo inteiro fazendo de conta que estão ouvindo e trabalhando no sentido absolutamente oposto na prática. O que é que nos espera agora? Aí entra essa telinha aqui,
do índice cíclico. O que é o índice cíclico? É um índice que foi desenvolvido primeiro por um francês chamado Henri Gouchon, depois foi aperfeiçoado por outro francês, que é o André Barbeau. Então, ele é o índice de Gouchon-Barbeau. Esse índice aí, ele é medido da seguinte forma: se calcula a distância em graus entre os geracionais entre si, de Júpiter para Saturno, de Saturno para Urano, daí para Netuno, daí para Plutão. Você tem 10 medidas para fazer, 10 ângulos para medir, e você faz o somatório. Quanto maior for esse número, significa que os geracionais estão mais espalhados. E quando eles estão mais espalhados pela mandala toda, formando trígonos, oposições, etc., nós estamos vivendo momentos de distensão e de crescimento. Agora, quando esse número é muito baixo, quando esses planetas geracionais estão muito concentrados, isso é um indicador de que nós estamos vivendo momentos de crise. É como se você estivesse assim, botando todos os ovos na mesma cesta, como se você estivesse criando uma situação de desequilíbrio. O céu está em desequilíbrio, o céu está em caos. Então, esse movimento de afastamento e aproximação dos planetas, ele pode ser representado, e é representado por um gráfico, existem, inclusive, alguns programas especializados nisso, e aqui está mostrando a variação do índice cíclico do ano 2000 até o ano 2027. Qual é o momento mais alto desse índice nesse século? Está aqui por volta de 2003. 2002, 2003, entrando em 2004, ele ainda está lá no alto, economia crescendo, uma postura, uma atitude basicamente otimista. Os americanos tinham vencido lá aquela guerra lá do Afeganistão, estavam enfrentando com sucesso também o Iraque, tinham acabado de invadir o Iraque, né, em 2003, etc, etc. Aí ele tem uma grande queda aqui, 2008, 2009, 2010. O que a gente teve nesse período? Aquela crise recessiva que começou lá nos Estados Unidos, se espalhou pelo mundo, levou, inclusive, alguns bancos de grande porte a irem abaixo. Mas houve uma recuperação. Essa recuperação está marcada principalmente aqui em 2014. Ela veio para uma boa parte dos países industrializados, não veio para o Brasil, né? O Brasil continuou mais ou menos lá embaixo, desde esse período aqui de 2008, 2009, 2010. Entrou numa crise assim, mais sistêmica. Agora, vejam que de 2013 para cá, a gente está ladeira abaixo. O índice cíclico está diminuindo cada vez mais, de uma maneira acentuada, até chegar no período de 2020, 2021 e 2022. O que aconteceu desses 3 anos? Não precisa nem dizer, todo mundo lembra. Todo mundo trancado em casa, todo mundo com medo de um vírus desconhecido para o qual, num primeiro momento, nem vacina existia. Então, esse aí é o sentido da manifestação do índice cíclico. Botou a humanidade toda como refém. E botou a gente como refém de uma situação que, inclusive, está vinculada à questão ambiental também, porque o surgimento do coronavírus, ele vem de um desequilíbrio ambiental, da presença lá em mercados chineses de animais que não deveriam estar lá, ou seja, do manejo incorreto da natureza e da criação de animais para corte, né, que estava acontecendo em regiões superpovoadas da China e do Sudeste Asiático. A mesma história da gripe aviária, que tinha acontecido alguns anos antes. Como é que está essa história do índice cíclico? A gente ainda está aqui no buraco? Estamos. Nós estamos hoje em 2023, é o momento em que esse índice está começando a subir. Mas vocês observem que em 2025 ele ainda vai estar muito abaixo do que estava em 2008, quando houve a crise anterior. Ele só vai dar uma disparada mesmo aqui, ó, em 2026, e daí para frente ele dispara e vai chegar, por volta de 2030, no ponto mais alto do século XXI. Então, nós estamos num momento, assim, numa década extremamente dramática, porque ela tem, ao mesmo tempo, o momento mais tenso, o momento mais desequilibrado de todo o século XXI e também o momento de pico do índice cíclico, o momento em que, em tese, a gente teria a economia se desenvolvendo, teria uma distensão política muito grande, teria o ressurgimento de condições favoráveis à vida em todo o planeta.
Só tem um problema. Quanto tempo uma floresta demora para se recuperar? Quanto tempo aquela camada de gelo que está derretendo lá na Groenlândia e lá no Polo Sul vai demorar para se recompor? O grande problema em que ninguém pensou antes de fazer a bagunça toda foi exatamente esse. Ok, o índice cíclico se recupera, mas o meio ambiente até pode se recuperar, mas nunca na mesma velocidade. Então, a gente vai precisar de algumas décadas para conseguir consertar toda essa crise, e essa crise continua sendo agravada pela ação predatória de uma série de países e de uma série de grandes corporações. Então, o quadro ambiental está aí. O que a gente tem é o desenvolvimento de situações que, quando você tem um megaciclo, uma tríplice conjunção, como a de 2020, ou como aquela anterior, de 1988 até 1991, ela cria condições que não terminam no dia seguinte. Por exemplo, aquilo que foi desencadeado pela tríplice conjunção de 2020 ainda vai continuar se estendendo pelo menos por uns 10 anos, até porque esse aspecto ele é tão raro que a última vez que ele aconteceu antes foi 800 anos atrás, mais de 800 anos atrás, uma tríplice conjunção de Saturno, Plutão e Júpiter. Então, no momento em que você tem uma configuração dessa, ela vai liberando seus efeitos ao longo, pelo menos, de uma década inteira. E esses efeitos vão se misturando com novos ciclos de outros geracionais, de outros aspectos que vão se formando e vão influenciando novos processos, às vezes durante décadas e décadas. Então, a conclusão que eu queria colocar nesse primeiro momento é: não se deixem iludir pelo aumento do índice cíclico agora nesses últimos anos, pelo aparente fim da pandemia e pela aparente melhora do quadro econômico e ambiental pelo planeta fora. A gente está numa situação crítica e os próximos anos podem ser muito, muito, muito difíceis sob esse aspecto. O que essa distensão vai servir, a maior utilidade que ela terá, é pelo menos permitir, provavelmente, condições de que as grandes potências comecem a se entender pela necessidade, comecem a perceber a necessidade de atuar de uma maneira mais cooperativa, de uma maneira mais articulada, mais orgânica. Tá? Ao contrário do que vem acontecendo até agora. Uma coisa que eu tenho repetido aí em vários eventos desde 2017 essa tríplice conjunção está dizendo que a ONU precisa ser refundada. Refundada no sentido de que ela precisa ser reorganizada em novas bases, não mais com aquele Conselho de Segurança de 5 países, em que basta um deles dar um veto, que uma moção de paz é jogada abaixo, que uma grande decisão, onde a maior parte da humanidade concorda em relação a alguma coisa, que aquilo não vai ser implementado. Então, a melhor coisa que a gente pode esperar nos próximos anos é exatamente o agravamento da situação ambiental, gerando esse tipo de esforço articulado que vai, talvez, começar a produzir melhoras lá por volta de 2040 para 2050. Ok? Então, a gente fecha aqui esse primeiro pedacinho e eu vou dar uma pausa na gravação e vou dar uma olhada aqui no que apareceu até agora.